sou o professor Cido e na aula de hoje vamos tratar do tema potenciação e radiciação. E a habilidade que será desenvolvida é a seguinte: resolver e elaborar situações problemas usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como forma de potência de expoente fracionário. Então vamos ver alguns exemplos do que é uma potenciação. Então vamos definir, primeiramente, o que vem a ser uma operação de potenciação. É uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usando a potenciação, quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Mas vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, se nós tivéssemos esta operação matemática, 5 elevado ao cubo. Trata-se de uma operação de potenciação. Esta é a base e este é o expoente. Então, a base é 5, o expoente é 3. O expoente, em uma operação de potenciação, ele indica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Então, 3 indica que a base é 5, será multiplicada por ela mesma 3 vezes. Portanto, 5 que multiplica 5, 25. 25 que multiplica 5, 125. Leitura, como eu disse anteriormente, leitura dessa potência, 5 elevado ao cubo. Toda vez que o expoente for 3, você fará a leitura de 5 ao cubo. E a nossa representação seria essa. 5 seria a nossa base, 3 seria nosso expoente, e o resultado dessa operação de potenciação nós denominaríamos potência. Então, só para você ir tendo contato com essa nomenclatura. 5 é a base, 3 é o expoente, 125, que é o resultado da operação de potenciação, nós denominamos de potência. Mas vamos ver o cálculo de uma outra potência. E você pode me dizer, nossa, professora, agora complicou, porque nós temos uma fração. Mas a ideia é a mesma. Então, 2/3 é a nossa base. O 4 é o nosso expoente. Como foi dito anteriormente, o expoente indica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Então, 4 significa que a base 2/3 será multiplicada por ela mesma 4 vezes. Então, 2/3 que multiplica 2/3, que multiplica 2/3, que multiplica 2/3. E multiplicando essas frações, nós vamos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Portanto, 2 que multiplica 2, 4, que multiplica 2, 8, que multiplica 2, 16. 3 que multiplica 3, 9, que multiplica 3, 27, que multiplica 3, 81. E 16, 81 avos é o resultado da nossa operação de potenciação. Portanto, a nossa potência. Vamos ver um outro exemplo. E você poderia me dizer agora, nossa, professora, agora complicou. O expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, nós devemos utilizar uma propriedade. Nós vamos inverter a ordem da base. O que é inverter a ordem da base? O 3 passa a ser o numerador e o 2 passa a ser o denominador. Fazendo a inversão da base, o expoente nós deixamos positivo. Então, a gente faz essa operação matemática, essa inversão, para deixar o expoente positivo. E agora, vamos utilizar o mesmo procedimento que utilizamos anteriormente. 3 meios é a base, o 4 é o expoente. Então, a base será multiplicada por ela mesma, quantas vezes mandar o expoente. E o expoente manda que nós multipliquemos a base 4 vezes. 3 que multiplica 3, 9, que multiplica 3, 27, que multiplica 3, 81. 2 que multiplica 2, 4, que multiplica 2, 8, que multiplica 2, 16. E 8 16avo é a nossa potência. Você pode observar que esses dois resultados são resultados inversos. Claro, o expoente era positivo e o outro expoente era negativo. Vamos ver um outro exemplo. 3 elevado a menos 2. E novamente você deve estar pensando, professor, e agora? Eu vou inverter o quê? Então nós devemos lembrar que sempre quando o número não tem denominador, aqui embaixo nós temos 1 como denominador. Então o 1 passa a ser o numerador
e o 3 passa a ser o denominador. Então, escrever o inverso de 3 significa escrever 3 como 1/3. E lembre-se, toda vez que nós fazemos essa inversão, o expoente fica positivo. Então, meio elevado a 2. Então, o expoente manda que a base seja multiplicada por ela mesma 2 vezes. 1 que multiplica 1, 1. 3 que multiplica 3, 9. Então, aqui, uma observação importante. Quando o expoente é negativo, devemos fazer a inversão da base. Inverter o numerador pelo denominador. Com essa inversão, o expoente fica positivo e podemos calcular a potência. Lembrando que quando nós temos apenas um número, esse número não é um número fracionário, lembramos que aqui embaixo nós vamos ter sempre o número 1. Agora vamos ver importantes da potenciação. Então vamos ver algumas propriedades da potenciação. Primeira propriedade. Quando nós tivermos multiplicação entre bases iguais, a propriedade diz o seguinte: conserva a base, mantém o A e soma-se os expoentes, m mais n. E observe no exemplo prático. Então, se eu tivesse 2 elevado ao quadrado, que multiplica 2 elevado à sexta, que multiplica 2, nós vamos conservar a base 2 se repete, e soma os expoentes. 2 mais 6, 8. Opa, aqui tem 1, não pode esquecer. 8 mais 1, 9. Portanto, 2 elevado a 9. E se fôssemos desenvolver essa potência, o 2 seria multiplicado por ele mesmo 9 vezes e teríamos como potência 512. Segunda propriedade. Na divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, observe bem. A base A, conservei a base, subtraí os expoentes. Vendo isso no exemplo prático, se eu tivesse 6 elevado a 10 dividido por 6 elevado a 8, é uma divisão, as bases são iguais, conserva a base, subtrai os expoentes. 10 menos 8, 2. Portanto, nós teríamos 6 ao quadrado. Se calculasse a potência, nós teríamos 36. Terceira propriedade. Potência de potência, ou seja, eu tenho um expoente de um outro expoente. Conserva a base e multiplica-se os expoentes. Então, m vezes n. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, exemplo. Se eu tivesse 7 elevado ao quadrado elevado a 5. Conserva a base, multiplica os expoentes. 2 que multiplica 5, 10. 7 elevado a 10. E aqui você poderia me perguntar, professor, 2 elevado a 9 eu coloquei como resultado 512. 6 elevado ao quadrado, eu coloquei como resultado 36. E 7 elevado a 10, não foi feita o cálculo da potência. Não foi feito o cálculo da potência. Porque se nós fôssemos desenvolver a potência de 7 elevado a 10, daria um número muito alto. Então, quando você perceber que tem uma potência vai gerar um número muito alto, nós podemos deixar indicado em forma de potência 7 elevado a 10, e esse é aceito como resultado dessa operação. Então, aqui nós vimos, tem mais propriedades, mas nós vimos as 3 principais propriedades da potenciação. Agora vamos apenas discutir um pouquinho expoente fracionário e os radicais. Então, observa bem esse exemplo. Aqui nós temos A elevado a uma fração, m sobre n. Então, o A é a base e o meu expoente agora é uma fração. Quando isso acontecer, você pode escrever esta operação de potenciação como radicais. Isto é um radical. Esse é o símbolo de raiz, portanto, denominado radical. Mas essa escrita tem um certo critério e você tem que tomar um certo cuidado. O denominador do expoente é o índice da raiz. E o numerador é o expoente do radicando. Quem que é o radicando? É a nossa base que vai dentro do radical. Então, o denominador é o índice. O numerador é o expoente do radicando. Lembrando que o radicando é a base da nossa potência. Mas vamos ver um exemplo de como isso funciona. Então, observe bem. Nós temos 3 elevado a meio. Então, vamos escrever, observe, nosso expoente é fracionário. Então, vamos escrever em forma de radical. Então, o 2, denominador, é o índice da raiz.
E 1 é o expoente do radicando. Como esse 1 nós não precisamos deixar ele explícito, podemos reescrever, deixando raiz quadrada de 3. Então, o que isso significa? Que 3 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Mas vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui 36 elevado a meio. Então, observe. Índice da raiz é o denominador, 2. Expoente do radicando é 1. Então, esse critério é muito importante. O denominador é o nosso índice da raiz e o numerador é o expoente do radicando. Portanto, raiz quadrada de 36, porque esse 1 eu não preciso deixar ele escrito. E como raiz quadrada de 36 eu consigo calcular, é 6, então a gente pode calcular. Mas fala assim, professor, por que raiz quadrada de 36 é 6? Ora, porque 6 vezes 6 é 36. Vamos ver mais um exemplo. Mas agora nós vamos fazer o contrário. Nós temos agora um radical, e esse radical eu quero escrever como potência, como expoente fracionário. Então, 2 é a nossa base. Lembre-se, o índice da raiz é o nosso denominador. E o expoente é o nosso numerador. Então, raiz quarta de 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado a 5 quarto. Então, da mesma forma que nós podemos escrever um expoente fracionário, como você observa, onde o professor está apontando, como radical, eu posso escrever um radical como expoente fracionário. Então, a ida e a volta vale esta propiedadezinha de expoente fracionário. Espero que você tenha aproveitado a aula e até uma próxima.